Fala galera do Saltinho, hoje nós estamos no nosso terceiro episódio sobre hábitos e o hábito de hoje é a oração. O tanto que é importante nós desenvolvermos o hábito de orar para conhecermos a Deus. Não é isso mesmo, Dudu? É isso aí, Thaís. Vem com a gente. Vai dar. Não, nós vamos fazer isso em 10 minutos. 10 Eita, minutos, pai, porque eu 10 preciso ir comprar o pão. Então, pessoal, hoje nós vamos falar sobre o hábito de orar. Como qualquer outra amizade, nós precisamos nos relacionar com Deus. Precisamos falar, precisamos expressar para Deus aquilo que está dentro do nosso coração, as nossas necessidades. Não é isso, Dudu? É isso mesmo. A oração, a conversa, né? É uma das formas de estar se relacionando com uma pessoa, alguma pessoa, como você disse, e principalmente com Deus. Mas há uma coisa que as pessoas às vezes entendem isso, mas há uma dificuldade de entender que Deus é um Deus relacional, que Ele quer ouvir, Ele quer escutar quais são as nossas necessidades, quais são os nossos medos, quais são as nossas dificuldades. Então, às vezes a gente vê um Deus longe, distante, e por conta disso Ele é grande demais e não se preocupa conosco. Pelo contrário, Deus, Ele se preocupa conosco e Ele quer escutar as nossas orações. Ele quer saber como nós estamos. E para isso, nós precisamos também desenvolver uma rotina, um hábito de oração para se relacionar com Ele. Exatamente, Dudu. E nesse hábito da gente orar, a gente sabe que Deus conhece todas as coisas e Ele nos conhece. Mas quando nós oramos, quando nós abrimos o nosso coração para Deus, nós também conhecemos o coração de Deus. Porque nós acabamos ouvindo a voz dele de várias formas, seja através da sua criação que está revelada, seja através da Bíblia que nós conversamos no último episódio. E nesse hábito, nós vamos entendendo e compreendendo muitas vezes os processos de Deus na nossa vida. Por isso que a oração ela é muito importante. Tem uma passagem na Bíblia que ela é muito importante, é quando os discípulos perguntam para Jesus como nós devemos orar. E eu queria que o Dudu falasse para a gente como é que é essa passagem. Essa passagem fica lá em Mateus 6, versículo 9. É um texto que Jesus ele explica e ele fala para os seus discípulos como orar. Porque os discípulos perguntam, né? Eles têm essa dúvida. Como nós devemos orar então? E Jesus fala, né? Ele fala o seguinte: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Dai-nos hoje o pão de cada dia, perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder, a glória para sempre. Amém. Então aqui, Thaís, nós podemos assim entender a forma, os assuntos de como nós devemos orar. Então parece complicado, né, quando você vê essa oração e como que eu aplico essa oração na minha vida, né? E é interessante, Thaís, que aqui no versículo 9 fala o seguinte: portanto, orem da seguinte forma: Pai nosso que estais no céu. Então ele usa dois termos aqui interessantes, que é primeiro o nosso Pai, não o meu Pai, como se eu fosse um filho único. Nós temos que entender que nós temos irmãos. E outro termo mais interessante, mais profundo, é o termo Pai. Ele não usa o termo Deus, ele usa o termo Pai. E quando a gente usa o termo Pai, a gente entende que é um termo relacional. Então, assim como eu tenho uma relação com a minha família, com meu pai ou com minha mãe, nós também podemos ter essa relação com Deus, entendendo que nós não estamos sozinhos, nós temos irmãos. Exatamente isso, Dudu. E a oração do Pai Nosso, ela é um modelo para as nossas vidas, não como uma oração que a gente tem que orar todos os dias no entendimento de que estamos falando com Deus por meio dela, mas como um modelo de como deve ser
a nossa vida de conversa com o Senhor diariamente. Então a gente tem que reconhecer Ele como nosso Pai, aquele que provê as nossas necessidades, aquele que olha pra gente e sabe exatamente o que a gente precisa, afinal Ele já escreveu toda a nossa história, então Ele vai olhar pra mim, vai olhar pro Dudu e vai dizer, eu sei exatamente o que ele precisa. Quando nós entramos no verso 10 dessa oração que é modelo e fala assim, venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Quando nós pegamos isso como um modelo de como orar, nós entendemos que existe um governo, que ele é perfeito e que ele foi feito para as nossas vidas, que é o governo de Deus, a forma dele orientar o mundo, as circunstâncias e as dificuldades. Então, quando a gente está com uma situação e a gente ora a Deus e fala assim, Deus, eu sei que o Senhor tem um jeito de governar, eu sei que o Senhor tem um jeito de cuidar, eu sei que o Senhor tem um jeito de orientar. Então eu peço, governa sobre essa situação na minha vida. E é isso o que o verso 10 fala pra gente. E o verso 11 vai falar exatamente de um ponto muito importante que a gente tem que levar em consideração na hora de orarmos, que é a provisão. Não é isso? É isso mesmo. Eu vou ler aqui, lá no verso 11 fala, dai-nos hoje o pão para este dia. Então, é uma oração que a pessoa, ela entende. Dai-nos hoje o pão para esse dia. É uma oração que expressa a necessidade pessoal. Então, a pessoa que está orando, ela precisa entender que Deus também está preocupado com as suas necessidades. Neste caso aqui, ele está pedindo, né? Jesus está falando, dai-nos o pão, sobre a alimentação, sobre a necessidade fisiológica. Então a gente precisa entender isso, que Deus está preocupado conosco e entender que Ele está preparado para dar essa provisão diária. Então, outra coisa interessante é, me dá o pão deste dia, não o do dia de amanhã. Exato. Então, para a gente não se preocupar com o dia de amanhã, e sim se preocupar com o dia de hoje, que Deus irá suprir o dia de hoje e Ele conhece as nossas necessidades de hoje, que é suprir hoje, não amanhã. Exatamente, Dudu. Então, Dudu, é muito interessante como a oração do Pai Nosso ela é finalizada, porque ela fala assim, para Deus perdoar as nossas para que Deus possa perdoar as nossas dívidas, assim como nós temos perdoado os nossos devedores, para que Deus nos livre de cedermos às tentações, e ela vai reconhecendo Deus como o Senhor da nossa vida, como aquele que cuida de nós. Por isso que a oração do Pai Nosso, ela deve estar do nosso lado todos os dias, quando a gente não tiver ideia de como orar, do que pedir, do que fazer, e a gente pensar naquilo que está no nosso coração, que está nos incomodando, e olhar para o Pai Nosso e lembrar que Deus ele é nosso provedor, que Deus ele é nosso Pai, que Deus ele nos livra do mal, que Deus ele cuida dos nossos dias, afinal ele já escreveu todos eles, e que ele é Senhor sobre todas as coisas. Que perdoa os nossos pecados também, né? Exatamente. E também ele completa, né? Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que têm ofendido. Então, o Pai, ele escuta as nossas orações, ele perdoa os nossos pecados, mas também tem algo interessante que nós lemos no começo, né? Que há um Pai Nosso, que nós temos irmãos, e nessa convivência, nesse relacionamento, nesse hábito de relacionar com os nossos irmãos, pode estar acontecendo alguma coisa que a gente venha ofender, a gente venha pecar, a gente venha fazer alguma coisa com o nosso irmão que ele não goste. E nesse versículo, ele fala que nós devemos perdoar também aquelas pessoas que nos ofendem. Isso é interessante. Bem louco! Então tá aí um modelo de oração que nos ensina a orar, que nos ensina a se relacionar com Deus, que nos ensina a criar um hábito para estar se conectando com Deus, que está aí à disposição nossa na Bíblia. Exatamente. Então, não deixe de orar. Não deixe de conversar com Deus, o Criador da sua vida, sobre aquilo que está te incomodando ou sobre aquilo que você está feliz no dia de hoje. Não deixe de buscar a Deus todos os dias, porque é o melhor hábito que você vai criar na sua vida ao se relacionar com aquele que já escreveu os seus dias, com aquele que quer revelar para você o plano dele para a sua vida. É isso. Se você tiver qualquer dúvida, se você tiver qualquer sugestão sobre esse tema também, você pode colocar nos nossos comentários aqui e falar também com a gente, não é isso, Dudu? É isso mesmo. E a gente espera vocês no episódio número 4.
É isso aí, Thaís? Isso mesmo. Muito obrigado. Cia.